Olha só, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu restabelecer quase todo o decreto editado pelo presidente Lula, que aumentou alíquotas do imposto sobre operações financeiras, todo mundo conhece por IOF. O texto havia sido sustado pelo Congresso Nacional e o governo recorreu à corte para manter as mudanças. Na prática, Eduardo Costa, a decisão anula a votação de 383 deputados, essa votação que derrubou o decreto do IOF. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, vamos fazer um breve resumo para mostrar como é que a coisa está toda errada. O governo, numa hora inoportuna, desconsiderando que nenhum cidadão brasileiro aguenta pagar mais imposto, me altera essa alíquota do IOF. O Congresso, cujos líderes foram eleitos com apoio do presidente, e isso aconteceu recentemente, e tem todo o trânsito e o tráfego com o Palácio do Planalto, podia ter conversado com o presidente. Vamos pensar em outra alternativa. O presidente, vamos discutir isso, mas não. O Hugo Mota, presidente da Câmara, faltando 10 minutos para meia-noite de um dia, ela falou assim, nós vamos votar amanhã. Foi lá e votou, irritou o Palácio do Planalto. O que fez o Lula? Recorreu. O assunto foi para o Supremo. Aí, o Alexandre de Moraes, que já é avisado por ser o cara que está decidindo a vida do país, que a sensação que o brasileiro tem é que acabaram os 3 poderes. Ô, gente, pergunta pro Xandão, porque decidir é isso que vale. Mas ele chamou os caras para uma audiência de conciliação. E perguntou pro representante do Lula, tem acordo? Não. Representante do Congresso, tem acordo? Não. Ele tinha que dar uma canetada. Então o que ele fez? Ele botou a parte que era constitucionalmente aceita e retirou a outra parte, que era parte lá que vai resultar num prejuízo menor para o governo. O governo ficou satisfeito, o Congresso ficou irritado. A briga vai continuar. E o Brasil inteiro vai continuar xingando o Xandão. Mas nesse episódio, meu caro Júnior, que culpa tem o Xandão se eles, os marmanjos do Congresso e do Planalto, não entraram num acordo e puseram na mesa dele, resolve. E digo mais, hein? Digo mais. De noite para a madrugada de hoje, da noite passada para a madrugada de hoje, ao apagar das luzes para o recesso, a Câmara aprovou 2 projetos que vão bater na mesa do Xandão. Um deles, menos grave, mas muito grave. Aí o ouvinte falava, como assim? Menos grave que o outro, mas muito grave para os nossos futuros econômicos. Uma pauta-bomba de 30 bi, com crédito subsidiado para o agronegócio, com verbas do petróleo e do pré-sal. 30 bi. Mas o mais grave foram as novas regras para o licenciamento ambiental. Júnior, a Marina Silva já postou que tudo que foi construído ao longo de décadas e com muito esforço e muita lei, eles detonaram em uma votação. Então, pode escrever que esse novo licenciamento ambiental vai bater na mesa do STF. Aí os ministros vão dar uma canetada e o país inteiro vai ficar indignado. Então, a verdade, senhoras e senhores, é que hoje o Alexandre de Moraes está decidindo tudo desse país. Tudo. Cai na mesa dele, dá uma canetada e resolve. Eu não estou entendendo, cadê os 3 poderes? Ô Silvana, a gente está num presidencialismo, né? Durante um tempo a gente teve um parlamentarismo ali com Cunha, Lira e companhia limitada. Agora a gente pode chamar então de uma ditadura do judiciário? Seria isso? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia aos nossos ouvintes. Ô, Júnior, o Eduardo foi perfeito quando ele fala aí. É isso que tem que acontecer. Olha bem, nós temos o poder judiciário, entre aspas, tá? Nem existir não deveria, desde que as pessoas resolvessem todos os seus conflitos. Agora, poder executivo, eu me lembro, professor Paulo Tinoco, desembargador Paulo Tinoco, foi meu professor de Direito Constitucional no início do meu curso na Faculdade de Direito, na UFMG. E eu morria de rir, né, menino, 18 anos de idade, o dia que ele falou o seguinte, o poder legislativo é aquele que legisla. Aí a gente ria, porque era o óbvio. Mas, professor Paulo Tinoco, um grande abraço. O senhor falou uma frase célebre, e hoje não acontece isso. O poder legislativo não é mais o poder que legisla, o executivo não é mais o que executa, todo mundo legisla e todo mundo resolve tudo. Legalmente falando, o trâmite é esse mesmo. Tem um conflito de interesse entre o executivo, que queria aprovar essa nova alíquota do IOF para poder aumentar a arrecadação, porque não está fechando conta, e o legislativo falou, não dá para fazer isso, nós não aguentamos mais. Em que pese, que a gente precisa se lembrar, que essa nova alíquota do IOF, ela está pegando mais operações financeiras de camadas mais ricas da população.
piormente seria se fossem tributos da base, vamos dizer assim, do dia a dia do ônibus, etc, etc. Mas, reflexamente, isso vai acontecer. Silvana, você tem que me permitir só 10 segundos. Você foi no ponto. Que eu já recebi de uma cara amiga essa observação. Esse imposto é só para os bilionários. Mas ele transfere para o custo. Não tenha dúvida disso. Então, é claro que tem isso, mas vai ser em via reflexa, vai atingir todo mundo. Vamos falar aqui das blusinhas. As blusinhas que nós gostamos de comprar aí na Shein, nesses trem aí e tal. Eu também faço parte desse povo que gosta, tá? De comprar lá. Então nós temos esse tipo de problema. Agora, se existiu isso, não houve um acordo, isso cai na mesa do judiciário, é claro que o judiciário tem que resolver. Mas aqui, hoje, tudo que acontece, nós estamos judicializando. Não se consegue viver num país judicializando tudo. As pessoas precisam entrar em acordo para que tenha a melhor solução. O pau vai cantar nesse trem. Vocês vão ver o que o Congresso vai fazer aí. Júnior. Oi. O caminho, atenção, governo federal, governos estaduais e prefeitos municipais. Não há espaço para nenhuma taxação mais. Vocês têm que se virar e cortar na carne e economizar. É isso aí. É economizar, é diminuir gasto, não é aumentar arrecadação. Não é assim que funciona. Ô William, tudo bem que o judiciário precisa resolver, né? A Silvana falou, pô, caiu na mesa, tem que resolver. Mas será que não dá para dar um passo para trás? Falar, não, peraí, isso aqui não é a minha competência? Bom dia. Não, mas sabe o que acontece, Júnior? É tão difícil isso que a gente tá... Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu lembro uma vez, eu era pequeno, eu entrei com minha mãe no mercado e tinha uma criança se debatendo no chão, gritando, dizendo que queria um iogurte. E a mãe dizia assim, eu não tenho dinheiro e eu não posso comprar. E ela pegou aquela criança e saiu do supermercado e a criança saiu arrastada, chorando. E eu vejo o governo assim. Porque assim, para que serve o Congresso? Não é justamente para a gente exercer a democracia? Nós escolhemos essas pessoas. Então nós falamos o quê? O povo disse o seguinte para o governo, olha, nós não podemos taxar mais, nós não queremos mais impostos, nós precisamos economizar. Aí o governo, como uma criança mimada, fala assim, não, mas eu quero gastar. Mas você não tem como gastar porque sua conta não está fechando, filho. Você não tem dinheiro. Não, mas eu vou taxar o fulano, eu quero isso porque eu preciso fazer. Criança mimada. Aí ele recorre ao judiciário. E aí? Para que a gente precisa de Congresso? Se tudo eu consigo resolver no judiciário com uma caneta. É a quebra da democracia, é a falta de respeito, né? E a falta de entendimento da situação da população brasileira. O governo precisa arrecadar mais porque ele quer gastar mais. Ele não consegue fechar sua conta, porque é um governo desequilibrado. É isso, cara. E aí eu fico... Vou falar o que pra você? Concordo. Tá tudo caindo na mão do Alexandre de Moraes, mas vai tudo aquilo que eu quero que chegue às mãos do Alexandre de Moraes. Porque eu sei que ali eu vou resolver. Dizer o que para você? É uma vergonha que a gente está vivendo. Simulando um cenário para as eleições de 2026, uma nova pesquisa Genial Quest, divulgada agora há pouco, mostra que o presidente Lula lidera todos os cenários de primeiro turno e empataria no limite da margem de erro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em um eventual segundo turno. Os dados mostram que Lula manteve os mesmos 41% de maio, agora em julho, enquanto o Tarcísio caiu de 40% para 37%. O levantamento ainda simulou os cenários com Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, governador do Paraná, Ratinho Júnior, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e os governadores de Minas, Romeu Zema, e de Goiás, Ronaldo Caiado. Lula teria vantagem, se as eleições fossem hoje, de 6 pontos percentuais sobre Jair Bolsonaro. Está inelegível, é bom lembrar, né? 5 pontos contra Ratinho Júnior e Eduardo Leite. 7 pontos de vantagem contra Michele Bolsonaro. 9 contra Zema e Caiado e 10 de vantagem sobre Eduardo Bolsonaro. Pesquisa Quest ouviu um pouco mais de 2.000 pessoas com mais de 16 anos em 120 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Eduardo, parece que está muito longe, mas chega rápido, né? Como é que você está vendo esse cenário aí com a Quest pinta para a gente nesse momento aí para as eleições presidenciais de ano que vem? Eu acho que a pesquisa está mostrando o seguinte, ou vocês aí do centro-direita se unem, escolhem um e vão com ele, ou vão ficar fraccionados e vão perder pro homem do bigode lá, da barba lá. É isso. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Eu sonho com a eleição de alguém mais de centro mesmo,
né? Mas aí quando eu falo fulano é de centro, o cara fala assim, que é isso? Ele é de direita radical, o outro é de esquerda. Enfim, eu sonho com a eleição de alguém que ponha fim a essa disputa, nós e eles, já dura muito tempo. Primeiro aqui em Minas, durante uns 20 anos. E depois no plano federal desde 2014. Isso está ficando muito insuportável. Mas eu repito, a pesquisa está mostrando que ou o lado de cá, eu me refiro a Ratinho, Zema, Eduardo Leite, Tarcísio, ou eles se unem, ou todos juntos vão perder. O Travassos, muitos analistas falando que o Lula já estava derrotado, que não tem jeito e tal. A pesquisa mostra que o homem está vivo ainda no páreo, hein? E principalmente essa pesquisa vem depois de uma mobilização em função dos ataques do Donald Trump ao Brasil. Então isso traz uma comoção. Lula tem uma base, ponto. É o cara que é fiel a ele, acredita, né, que ele não roubou, que ele não foi corrupto, que a Lava Jato perseguiu ele. É a turma que acredita no Lula, ponto. Isso aí tá definido. E esses personagens que aparecem aqui são personagens... O Eduardo Bolsonaro altamente prejudicado em função da manipulação dele junto ao governo americano para tentar atacar e conseguir uma anistia para o pai e para todos os envolvidos no 8 de janeiro. Caiado, ainda tem muito que remar. Você vai pegando todos esses no Zema, um cara que não é conhecido no Brasil. E aí o resultado é esse, o Júnior. E aí eu lembro, quando eu olho para essas pesquisas, eu lembro de um exemplo aqui da Prefeitura de Belo Horizonte. Mauro Tramonte tinha o quê? 38 e 39. Fuad tinha 5. E o Mauro desidratou durante a campanha. A hora que chegar e começar o período eleitoral e que a gente começar a debater o caminho que o Brasil vem traçando com o Lula, e aí talvez a gente tenha um verdadeiro raio-x de qual é a nossa situação, porque isso vai ser divulgado de forma ampla. Se o governo Lula foi um grande sucesso ou o maior fiasco da história política desse país. É clichê falar, Silvana, mas pesquisa é retrato de momento. E o retrato de momento, o Lula tá bonitão nele. Ô, Júnior, uma certa vez ouvi, foi na bancada lá do programa do Zé Lino, em que uma colega falou isso, falou assim, o que é uma pesquisa? Ela seria mais ou menos, mas a pesquisa só ouviu 2.000 pessoas, só ouviu isso. A pesquisa é o quê? Como se fosse um exame de sangue. Eu não preciso tirar o sangue todo do corpo para saber quanto tá a minha glicose, nem nada disso, do momento. Agora, minha glicose hoje tá linda, eu tô num peso bacana. Pode ser que no ano que vem eu esteja com 150 quilos e uma glicose terrível. Então, é o retrato deste momento, a gente não tenha dúvida, com esse momento aí que, logo após essa confusão criada com o Trump falando que só vai, que botou um tarifaço na gente, que só vai resolver isso e libertar o Jair Bolsonaro. Ô, gente, eu tô rindo, porque isso pra mim, isso é risível, isso é ridículo. Isso parece o dono da bola. Ó, a bola tá comigo, ninguém vai jogar. Se ele não for o goleiro, não joga. Então isso me irrita, sabe? É irritante a gente ver isso. E isso não é uma coisa simplória. Isso, gente, são falas entre dois países. Embora o Trump não queira saber quem é Brasil, são falas entre dois países. Você imagina o homem mais importante do mundo falando um trem desse? É ridículo isso. Então, o que eu vejo aqui? Muito bem falado, retrato de momento, mas o Lula é candidato sim, se não aparecer alguém hidratado, bem hidratado, ele vai levar essa eleição de novo. Eu não tenho dúvida disso. E agora, eu tenho pavor disso. Não é possível, gente, que nós temos um país de 220 milhões de habitantes lá. Não é possível ter um cidadão aqui que tenha condições de presidir esse país. Nós temos, o Zema, né? O Zema presidiu bem o estado de Minas Gerais. É óbvio que a minha concepção, que sou eu que estou falando. Mas é o problema. Não basta só ter uma boa atuação. É imprescindível que tenha conhecimento. O país é continental. Você acha que o Zema comendo casca de banana vai conseguir isso? Bom, eu não vou entrar nessa discussão. O Zema, para mim, foi um grande governador aí, ele soube administrar a crise. Olha, ele entrou e nós tivemos um problema aí das barragens estourando, com o estado de Minas Gerais completamente Mas com falido. Essa postura de TikTok, isso só destrói a credibilidade dele. Isso também eu acho... Bom, eu nem vou falar de rede social, TikTok e companhia, eu tenho antipatia desse trem também. Tá bom. Adoro falar, ficar fazendo propaganda nisso, isso é lugar pra fazer. Tudo bem, é um lugar de conversar com o povo, mas bobajada me poupa. Seguinte, pessoal, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que hoje está sem partido,
tem um novo compromisso com a Justiça no mês que vem, em uma ação movida pelo Ministério Público de Minas Gerais por suposta prática de nepotismo à frente do Executivo Municipal. Segundo reportagem do site O Fator, no centro da ação, o Ministério Público sustenta que Calil teria cometido ato de improbidade administrativa ao nomear em 2017 Fernanda Amarante Guimarães, com quem, segundo a reportagem, ele teve um relacionamento anterior para o cargo de assessoria, ou melhor, de assessora jurídica em seu gabinete. 3 anos depois, em 2020, Calil nomeou o irmão dela, Marcelo Amarante Guimarães, para um cargo comissionado na Fundação Municipal de Parques e Zoobotânica. As defesas negam qualquer irregularidade, argumentando que não houve dolo, nem a prática de ato ilegal. Mas fato Travassos, que ele vai ter que sentar lá na frente do homem da capa preta. Mais uma vez, senhor Alexandre Calil, né? O slogan dele, fui pesquisar na época que ele emplacou aqui, né? Era assim: chega de político, é hora de Calil. Calil é um clássico populista. Ele enxerga a insatisfação do povo, inclui isso no seu discurso sincerão, e a turma compra essa história. Porém, essa história começa lá no Atlético. E me perdoem a turma aí da editoria de esporte aí, que eu vou puxar o Atlético em função da investigação do Ministério Público em cima dos seus ex-dirigentes, né? Tem aquele, tem quebra de sigilo daquele tal de Fabel, possibilidade de desvio de 15 milhões do Atlético, que ele seria uma espécie de laranja, uma grana aí mensal em torno de 400 mil reais, com repasses, né, para determinadas pessoas. Isso tudo está na investigação, inclusive as notas de 400, 300 mil, que é do Atlético, que eram emitidas contra o Atlético, que serviam para quê? Para pagar despesas pessoais do Calil. Isso tudo está na investigação, né? Inclusive, aquelas viagens para o Rio de Janeiro, Dubai, Nova York, Copacabana Palace, era todo aquele enredo. Aí, e o porquê que eu estou trazendo isso? A agência de turismo que fazia isso no Atlético foi a mesma que ele trouxe para a prefeitura. E essa menina aí, a namorada do Calil, que tem na história da Kroll, da Atlético Kroll, tem um e-mail onde ele fala claramente que pegou essa menina e que ela é como se ele tivesse comprado o serviço da menina em função deste cargo. E aí, gente, eu só vejo o Calil martelando o mesmo modus operandi. Ele confunde o que é público com o que é privado. Ele agiu desse jeito no Atlético, agiu na prefeitura, trazendo as pessoas, essa ex-namorada, namorada, enfim, o irmão da namorada, o parente da namorada. Eu lembro da história do partido que a gente chegou a falar aqui, que ele recebia o que? Era 60 mil em torno por mês do determinado partido. Ele vai fazendo isso. E ele vai fazendo as suas associações de acordo com seus interesses pessoais, trazendo esse discurso populista para conquistar a população. Mas o mecanismo é o mesmo da velha política e da mistura entre o que é público e o que é privado.